Fala pessoal, Gabriel Porto por aqui. Hoje em um vídeo um pouco diferente, estou aqui diretamente de São Paulo, do escritório da Guardian Gestora, com os gestores do fundo imobiliário Gary 11, o Pedro e o Antônio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que foi o ano de 2025 desse fundo imobiliário e as expectativas para 2026. Então, se você é cotista desse fundo imobiliário ou espera investir nesse fundo imobiliário e quer saber mais, fica até o final desse vídeo, pois a gente vai estar trazendo todo esse panorama para você. E para a gente começar o vídeo de hoje, eu vou perguntar ao Antônio o que ele achou do ano de 2025, né? Eu acho que foi um ano muito importante para o fundo Gary 11 e eu queria que você trouxesse quais foram as experiências que vocês tiveram durante esse último ano, ou qual foi o crescimento do fundo imobiliário. Me traz aí um pouco desse resumo do FII. Maravilha. Primeiro, um prazer receber você aqui, Gabriel. Já fazia tempo que a gente queria Sim. bater esse papo. A gente está sempre de portas abertas aqui, enfim. É um prazer também poder passar um pouco mais de informação para o seu público, para os nossos investidores. Cara, acho que uma coisa que vale, se eu fosse falar de 2025, colocar um adjetivo para caracterizar ele, eu diria que foi um ano marcado pela gestão ativa. A Guardian, de maneira geral, se a gente olhar o nosso passado recente, ela se mostra sempre muito ativa na gestão, seja com as últimas ofertas que a gente fez, seja com as aquisições que a gente fez. Mas esse ano, eu costumo falei várias vezes com o Pedro ao longo de 2025, que foi um ano que a gente praticamente deu check em todas as estratégias que a gente tinha prometido, vou usar essa palavra, quando a gente fez a conversão Galg para Gary. Eu lembro que uma das pautas muito fortes que a gente bateu na época era a questão de ser um ativo, de ser uma mudança de jogo para o Galg, então virando Gary, onde a gente traria imóveis no mesmo perfil, mas que tinham uma estratégia forte de ganho de capital e tinha imóveis sólidos, contratos sólidos e tinha potencial de desenvolvimento, tá? A gente conseguiu, ao longo de 2025, concluir uma venda bem significativa para a gestora. Essa venda foi a transação envolvendo o XPRI, uma transação de aproximadamente 500 milhões de reais em imóveis do Gary. Isso trouxe um lucro significativo que a gente vai continuar utilizando a estratégia que a gente já vem utilizando em outras vendas que a gente fez, onde a gente não distribui de uma vez, mantém de maneira homogênea os dividendos, de tal forma a trazer uma volatilidade menor para o fundo, e isso a gente já vem, o passado histórico também comprova isso. A gente também concluiu importantes novas aquisições, né, fazendo uma reciclagem completa, não só a venda, mas trazendo novos ativos com um perfil muito similar ao que estava já na estratégia do Gary e ampliando a nossa abrangência de locatários. Além disso, acho que outro ponto que também a gente sempre ouviu muito o mercado, os investidores, e a gente vem sempre trabalhando e melhorando isso, é a questão da alavancagem. Essa operação e mesmo as novas aquisições, elas permitiram que a gente tivesse uma redução significativa da alavancagem, chegando ao patamar atual de caixa líquido, que a gente fala, né? Então hoje as nossas disponibilidades são maiores do que as nossas dívidas. E aí é uma mera gestão estratégica aqui de investimento, de como a gente vai manter, se quita, se não quita, se mantém do jeito que está. No patamar atual ainda tem sido muito mais interessante manter essas disponibilidades em caixa, pois o retorno financeiro delas é maior do que a despesa. Então, de forma geral, 2025 foi um ano bem interessante para o fundo. O tamanho do patrimônio do fundo imobiliário cresceu bastante. Teve essa questão que você trouxe aí de alavancagem também, que foi bem interessante, né? Que eu acho que era um dos principais pontos que vocês debatiam aqui. E uma coisa que eu vejo vocês destacando muito no relatório gerencial é o crescimento de cotistas, né? Então, o fundo imobiliário, pelo que eu me lembro do relatório gerencial desde 2022, que vocês pegam, né, até 2025, foi o fundo que mais cresceu, né, em número de cotistas. Você acha que, ao que se deve, de fato, esse crescimento exponencial aí no número de cotistas do fundo?
você tocou em 2 pontos perfeitos, né? Acho que todos esses movimentos, principalmente o movimento que se iniciou com a venda já, essa transação que foi concluída o ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente começou a falar dela em fevereiro, março. Na verdade, a ideia de estruturação dela já surgiu em 24, o engajamento das negociações começaram já no início de 25, e foi algo que foi sendo estruturado ao longo de todo o ano e deu espaço para a gente fazer a oferta de 2025, que foi uma oferta que realmente trouxe outro patamar para o fundo, né? Não só também reforçando as disponibilidades que já foram muito reforçadas com a venda, mas também praticamente dobrando o tamanho do fundo, colocando o fundo em outro patamar, podemos dizer assim. E ele já vinha, como você bem disse, né? A gente vem desde o início desde o início do fundo ali, um pouquinho do início dele, né? Mas já desde 2022, a gente vem reparando um crescimento sempre muito forte do Gari. Isso a gente até chegou em algum momento e falou, pô, talvez vai dar uma desacelerada, tende a estabilizar, né? Principalmente esse ano, que a gente já estava com 300 mil cotistas, né? Batendo 300 mil, a gente já via ali, pô, talvez ele comece a estabilizar, dado o tamanho do PL dele, comparado com outros peers. Não houve essa estabilização, ele continua com um crescimento muito forte. Atualmente a gente já tem mais de 440, 450 mil cotistas. Preciso pegar o número atualizado, porque na verdade eu sempre fico desatualizado em relação a ele. Mas eu acho que o principal ponto, eu diria que são talvez 3 fatores, né? Eu acho que o primeiro é a cota 10, na época foi uma novidade quando a gente fez isso. Hoje a gente já tem outras opções, mas eu acho que ela facilita muito a entrada de novos investidores. Às vezes o investidor não está com muito tempo para estudar o fundo, mas como acaba sendo uma quantia relativamente pequena, é fácil ele colocar um valor ali menor para testar, e aí começar a se forçar a estudar mais sobre o produto e então tomar gosto e continuar investindo lá. Outro ponto que está ligado talvez com essa entrada é a volatilidade dele. Ele é um fundo que se mostra um dos mais resilientes da indústria. E essa volatilidade também está ligada à constância dos dividendos, que está ligado, na minha opinião, também com o histórico, né? Você vê que é o último ponto, ao meu ver, que a gente poderia trazer aqui como os fatores de crescimento. Você tem um fundo que sempre apareceu ali com uma constância de entregas, de dividendos, etc. Com um histórico que o pessoal vai olhando para trás, vai ficando cada vez maior e cada vez mais condizente com o discurso. Isso dá confiança para o pessoal falar, pô, eu acho que vale a pena apostar nesse fundo. E assim, o dividendo também, quando você olha tudo isso e vê o dividendo no patamar que está, ele acaba sendo uma escolha óbvia, porque ele realmente, quando a gente olha o nível de produto que a gente tem, de inquilinos, contratos, imóveis, e o dividend yield, ele é muito competitivo frente a outros peers. Show de bola. Agora eu vou passar a bola aqui pro Pedro. Pedro, me fala agora sobre 2026, né, cara? O Antônio trouxe aqui 2025, um ano super interessante para o fundo imobiliário, crescimento da base de cotistas bem interessante, vendas de ativos, entrada de novas estratégias ali de investimento. E para 2026, né? O que o investidor que está assistindo a gente aqui agora pode esperar de vocês aqui da gestão do fundo imobiliário em mercado? Eu acho que assim, até o Tony mencionando em relação ao que foi 2025, né? Coisas que a gente até já conversa de bastidor, a gente sempre tenta trazer algumas sinalizações para o investidor do que vai ser feito, obviamente dentro das condições que a gente pode conversar e pode falar, pode abrir. O Tony mencionou aqui o processo de venda dos ativos lá para o XPRI, um processo que durou quase 12 meses de trabalho intenso e assim, você está totalmente travado em contrato, etc e tal. Mas o que a gente tenta aqui é antecipar, levantar bolas, mostrando um pouco da nossa filosofia. E o que vem para 26 é basicamente o mesmo. A gente pega aqui 2025, né? Foi um ano, como o Tony destacou e você também, um ano bastante expressivo em termos de ampliação do tamanho do fundo. Acho que é fundamental pontuar aqui
que, assim, desde o momento que a gente lançou a oferta lá atrás, no meio do ano, a reciclagem de portfólio com o ingresso de novos ativos, na mesma qualidade que os ativos já tinham antes do fundo, tá? O mesmo padrão de inquilino que a gente já tinha aqui dentro do fundo e, não menos importante, mas que merece um super destaque, é num patamar de rentabilidade extremamente condizente com o que é o patamar de rentabilidade que o fundo entrega para os investidores. Sim. Tá. Então, o que eu posso te dizer, tá? O que vem aí para 2026 é uma manutenção dessa estratégia. Tá? A gente, obviamente, aqui sendo abordado por diversas oportunidades extremamente interessantes. Né? A gente não pensa em dar nenhum solavanco no fundo, tá? Em termos de descaracterização ou em termos de um crescimento aí talvez maior do que a própria perna. Não, custou muito. Essa fotografia que o Tony colocou agora, que você bem trouxe em relação ao final de 2025, que a gente aqui internamente fala assim, a gente chegou na melhor versão do Gary. O Gary tem a melhor fotografia que ele já teve. E isso não acontece por um alinhamento dos astros. Não. Cara, isso aqui é um plano nosso. Que assim, você vai ter que botar um pi, porque eu vou soltar um palavrão aqui. Mas a gente suou muito para estar aqui. Muito para estar aqui. Não é um negócio que começou no meio do ano, vamos fazer uma oferta. Não. Essa estratégia de convergir a alavancagem, tá, para um patamar negativo, para que realmente a gente consiga mostrar para o investidor qual que é a real matriz de risco desse fundo, é um negócio que a gente já pensa há muito tempo. Então, 2026, a palavra é uma manutenção, tá? Continuar crescendo o fundo, diluindo os riscos dele, tá? Que a gente não tenha uma concentração tão grande em termos de inquilino ou em um mesmo ativo, tá? Mantendo a qualidade dos imóveis, mantendo um patamar de rentabilidade que esses imóveis ingressam no nosso fundo, condizentes com o patamar de yield que eu pago, tá? E acho até um ponto interessante agora em relação a 2026 também, quando você fala assim, o crescimento da base de cotistas ou o crescimento de liquidez. Pô, o GAR é um fundo que até pouquíssimo tempo atrás seria assim, com R$1 bilhão e 6 milhões de liquidez, ele era o fundo mais líquido por PL do IFIX, né? Vai fundos acima de 1 bilhão de patrimônio líquido. A gente também prevê uma manutenção desse crescimento da base de cotistas e do crescimento da liquidez. Por quê? A gente chegou num momento agora, Gabriel, que eu sou um fundo que quando você vai olhar o IFIX inteiro, né, fundos de tijolo comparáveis ao Gary, tá, que sejam fundos com exposição a imóveis logísticos, exposição a imóveis de renda urbana e até trazer outros fundos híbridos comparáveis também. Hoje, esse patamar de valor patrimonial que a gente tem hoje, com o preço que está em tela, eu sou o fundo mais descontado, entendeu? Sem que eu tenha algum problema estrutural de vacância, de inadimplência, porque a gente não tem nada disso aqui dentro, ou algum problema de... Não é problema, mas assim, uma revisão de escopo, né? Tem fundos hoje que são resultado da junção de uma série de outros fundos, então ele está passando por um processo de ressignificação, etc e tal. O Gary não, cara. O Gary não. No patamar de dividendo que ele paga, lembrando que a AVP, eu tenho um dos dividendos mais competitivos da indústria, hoje eu sou o fundo mais descontado. E isso, para mim, é uma credencial de que a oportunidade de entrada no Gary agora, ela vai ficar muito evidente. E com isso, eu vou continuar aumentando minha base de cotistas, eu vou continuar aumentando a minha liquidez. Então, nesse escopo como um todo, eu acho que a gente tem aqui, né, como grande âncora do ano de 2026, é essa questão de manutenção, né? Fundo que sempre traz notícias boas para o cotista, Deus queira que continue assim. E só para concluir uma coisa em 2026 que a gente ainda não conseguiu aproveitar tanto, mas a gente já trabalha de bastidores há muito tempo, mas a gente já vem levantando essa bola já faz 2 anos. A gente torce para que já em 2026 a gente consiga apresentar, tá, para os investidores o primeiro movimento de geração de alfa dentro do fundo por meio de desenvolvimento. Então a gente tem um portfólio hoje de renda urbana que tem uma qualidade de material imobiliário riquíssima, e a gente já vem com bastante afinco também trabalhando isso e louco de vontade de contar para o investidor assim, ó, esse momento chegou. Nosso primeiro desenvolvimento acontece aqui. E o Gary vai desenvolver? Não, o Gary é um fundo de renda. Ele não tem um viés disso. Mas ele gerar essa oportunidade e conseguir fazer, enfim, uma mais-valia, fazer lucro em cima de negociar uma permuta, etc e tal, a gente está muito próximo de poder anunciar isso. Ótimo. Eu acho que uma das principais informações que o cotista sempre gosta de ter ali, ou uma expectativa, é em relação à renda que ele vai estar recebendo. Hoje a gente sabe que o Gary
distribui ali cerca de 8 centavos por cota. Qual a ideia para 2026? É a permanência desse valor? Tem alguma possibilidade de destravar um valor maior ou não? O que vocês estão vendo em relação a isso? Assim como eu tinha te falado, a palavra de 2026 é manutenção. Tá? Então, o dividendo está naquele patamar, não é algo que a gente fala que, putz, a gente fez as contas esse mês e vai ser aquele patamar de dividendo. Não, são operações feitas de trás para frente. Né? Pode bem observar que as vendas que a gente fez, as reciclagens de portfólio, ela tem um parcelamento super dilatado em termos de prazo. Isso nada mais é, Gabriel, do que uma conta de trás para frente que a gente faz, entendeu? Para que eu consiga trazer uma previsibilidade ainda maior nesse patamar de dividendo. Tá? Obviamente, né, a gente tem um cenário macroeconômico aqui ainda bastante áspero no Brasil. Né? A gente está com uma curva de juros aí bastante instalada e isso restringe um pouco oportunidades para todo mundo. Né? Nada impede, obviamente, de a gente conseguir botar 1, 2 desenvolvimentos de pé ou vender mais imóveis em patamares super interessantes de preço, gerar um lucro adicional recorrente e, obviamente, isso estaria atrelado a uma correção no patamar de dividendos. Tá? Mas acho que, assim, a priori, o que a gente entrega aqui é uma manutenção, porque o patamar de dividendos hoje ele é reflexo de todas essas operações que a gente vem fazendo. E, como eu te falei, o ingresso de novos imóveis, de novos ativos, eles têm entrado em linha totalmente coerente ao patamar que a gente. Então, a gente está falando aqui, até no próprio material da oferta lá atrás, no meio de 2025, a gente colocou lá, a gente estava falando de rentabilidade de 2 dígitos para esses novos ativos que estavam ingressando no fundo. Né? Então, a palavra aqui é manutenção. E voltando aqui para o Tony, queria saber de você, o pessoal que está assistindo aí, o investidor que está assistindo, como é que ele pode ficar por dentro aí do que acontece no fundo imobiliário, além do relatório gerencial, né, que vocês todos os meses trazem ali informações, tem a possibilidade de YouTube, Instagram, alguma rede social, o RI de vocês, como é que funciona se o investidor quiser entrar em contato diretamente com a Guardian? Maravilha. A gente tem as redes sociais, a gente dá bastante atualização ali no Instagram, principalmente alguns resumos, highlights que vão vir depois muito mais destrinchado e explicado no relatório gerencial. Periodicamente a gente tem essas conversas, a gente gosta bastante de falar com influenciadores para também trazer atualizações tanto da estratégia quanto de informações relevantes que estão acontecendo no fundo, e o canal clássico que é o RI. E aí uma coisa que a gente costuma e a gente gosta bastante de fazer a gente não tem um robozinho ali no RI que dá uma resposta padrão. A gente até preza, e alguns investidores já tiveram essa experiência, de quando a gente recebe um contato no RI, a gente responde normalmente pedindo o telefone para poder ligar, e normalmente vai ser eu, Pedro ou alguém aqui da gestora falando diretamente com essas pessoas, porque a gente entende, como o Pedro mencionou, o nosso valor aqui como gestor não é comprar, vender um imóvel ou trazer um contratozinho de locação e ficar todo mês só olhando o cara crachá se caiu na conta e depois eu distribuo para vocês, porque isso, cara, todo mundo sabe fazer. A gente tem, assim, aqui uma busca por fazer operações mais estruturadas, mais complexas, e não só por fazer mais estruturada e mais complexa, mas que trazem, no final do dia, mais rendimento, mais rentabilidade, mais valor para o cotista. Dito isso, como essa é uma característica, normalmente você não consegue responder isso na letra fria de um e-mail. A gente gosta de ligar, explicar e tirar todas as dúvidas que o cotista venha a ter. Show de bola. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos aqui da Guardian, tá? Então, se você tiver interesse em entrar em contato com eles, você pode estar consultando aqui abaixo. Pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, né? Diretamente aqui do escritório da Guardian. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou no vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, que eu vou te responder. Até o próximo e valeu!